Eu não sei em que momento da sua vida você se encontra hoje, mas eu sei que existem fases em que Deus ele resolve ficar em silêncio e não falar nada e não mostrar caminhos. Ele, na verdade, às vezes nem conta como será o processo. E mesmo sem saber qual será o próximo passo, a gente precisa continuar. Mesmo sem entender, eu estou vivendo exatamente uma fase assim. Os últimos dias têm sido muito desafiadores para mim, em diferentes áreas da minha vida. E coisas que eu planejei não deram certo, alguns projetos deram, outros não deram como eu imaginei. E até dentro da minha casa, na minha saúde, eu fui surpreendida. E isso mexe com a gente. Desanima, cansa, questiona. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E, gente, essa segunda parte do ter o bom ânimo, sendo muito sincera com você, é a parte mais difícil, é o maior desafio. Porque o natural do ser humano é se entristecer quando as coisas não dão certo. Mas eu não tô entrando na pilha, gente, de que eu tenho que fingir uma fé. Não quero uma fé fingida. Então eu tenho me permitido chorar, eu tenho me permitido sentir, eu tenho respeitado o que está dentro de mim, sem esquecer das promessas, da palavra, da verdade de Jesus para mim. Não vou mentir, gente, às vezes dá até vontade de parar. Às vezes eu até me questiono assim, nossa, por que existe tanto essa vontade dentro de mim de fazerem as coisas darem certo? Talvez se eu fosse menos ambiciosa, se eu sonhasse menos, talvez eu não estivesse dentro desse conflito. Mas a vida não para, gente, as responsabilidades continuam, as demandas continuam chegando e eu tô aprendendo que é possível continuar mesmo com dor, mesmo triste, mesmo abatida, não destruída. Eu tenho aprendido que não é sobre não sentir, é sobre não parar por causa do que se sente. Tem dias que eu me pergunto assim, será que eu realmente ouvi Deus? Será que eu tô no caminho certo? Será que é isso que Deus quer? E essas perguntas vêm como uma avalanche e eu tenho aprendido a filtrar. Porque quando a dúvida é sobre mim, eu vejo ali uma oportunidade de me fazer crescer. Mas quando a dúvida, o questionamento é sobre Deus, aí eu preciso me posicionar e dizer o que a palavra diz ao respeito de Deus e o que Deus acha sobre mim. Porque mesmo em silêncio, Deus ele continua sendo Deus e continua sendo soberano, ainda que ele não queira me contar tudo. Ele é quem ele é. Eu vou confessar uma coisa para vocês, não de alguém que ouviu Deus, tá? Mas de uma impressão que eu tenho sentido. Eu tenho a sensação de que algo grande está sendo gerado. Mas para que eu entre dentro desse algo grande, eu preciso amadurecer ainda mais. E amadurecer dói. Porque expõe partes da gente que a gente não queria que nem existisse, quanto mais fosse mostrado. Eu sinto como se eu estivesse sendo espremida. E nesse processo eu só consigo ver duas saídas. Ou eu realmente não tenho escolha, eu já estou sendo espremida, então eu escolho ficar no chão, destruída. Ou eu escolho que saia de mim azeite, que saia de mim uma fé mais fortalecida, que eu saia desse processo mais consolidada, mais forjada, mais forte, mais resiliente, mais cheia de unção, mais cheia de capacitação. Eu sinto que quando o azeite começar a sair, aí eu transicionei de vez. Mas até o azeite sair e eu ficar sendo espremida, eu escolho, né? Eu fico ou eu abandono esse processo e eu tenho escolhido permanecer. E o que tem me sustentado nesses dias tão difíceis é um versículo que diz: traga à memória tudo aquilo que me traz esperança. Então eu tenho me apegado às promessas que o Senhor já tinha liberado sobre a minha vida. Eu me apego à palavra. Eu peguei intencionalmente o livro que se chama A Linhagem de um Campeão. E ali eu estudei sobre o DNA que corre nas minhas veias, o DNA de um campeão. Eu também tenho me cuidado emocionalmente. Eu tenho, assim, tendo um maior zelo com os meus pensamentos. Porque a fé não é negar a dor, é não se perder dentro dela. Aqui eu não romantizo a dor, mas eu sei que não é bonito e nem é gostoso sofrer. Então, se você está passando por um processo mais difícil, mais sensível, procure ajuda. Ligue para o 188 e você será muito bem acolhido. Converse com alguém, com algum líder espiritual, com seu esposo, esposa, melhor amigo, um familiar, para que eles possam te ajudar. Só não enfrente isso sozinho. Agora que você me ouviu, eu quero te ouvir também.
que é que tem tentado abalar a sua fé? Quais têm sido as suas lutas nesses últimos dias? Há quanto tempo você vem sofrendo com isso? Me conte aqui nos comentários, porque talvez, durante esse tempo, a gente precise caminhar juntos.